Se você chegou aqui nesse vídeo, muito provavelmente você já está mais do que acostumado com Arduino, fio jumper, placa perfurada de fenolite e todas as coisas que a gente utiliza para tirar uma ideia do papel e desenvolver pela primeira vez um projeto. Mas será mesmo que só esses itens que diferenciam um projeto iniciante de um projeto avançado, um projeto de hardware que de fato vai virar um produto? Será? Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos e aqui nesse canal eu já compartilhei com vocês vários processos de desenvolvimento de hardware, da ideia até o produto final. São vários projetos desenvolvendo placas de circuito impresso, mas também são vários projetos bem criativos envolvendo impressão 3D, Arduino, programação, tirando ideias do papel mesmo utilizando tecnologia. Então seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Se quiser acompanhar dicas como essa que eu vou dar no vídeo de hoje, mais falando sobre fabricação, mais falando sobre hardware, desenvolvimento profissional mesmo, como também projetos muito criativos usando tecnologia, já se inscreve por aqui, participa das nossas lives também que acontecem às 8 horas da noite aqui nesse canal. Bom, além de ter uma marca de acessórios tecnológicos, eu também já tive outras experiências de desenvolvimento de hardware que eu colecionei aí durante esses 5 anos. E muitas vezes eu cometi erros e muitas vezes eu também consegui observar erros de colegas que realmente diferenciavam um projeto que a gente está desenvolvendo pela primeira vez, ou desenvolvendo porque está entregando um trabalho de faculdade, ou tentando validar alguma ideia, ou desenvolvendo só porque teve uma ideia bacana e quer transformá-la em realidade, de um projeto que já está sendo desenvolvido pensando que um dia ele vai ser produto. Se nesse momento você está exatamente nessa fase, tentando desenvolver um hardware que você acredita que você vai conseguir comercializar ele um dia, existem algumas coisas que você precisa tomar atenção. Eu vou conseguir compartilhar isso com você no vídeo de hoje, mas não só compartilhar as minhas dicas e a minha visão, a minha experiência sobre desenvolvimento de hardware, mas também conseguir compartilhar ferramentas e formas práticas de você resolver esses problemas. Então fica no vídeo até o final e até comenta aqui embaixo se você tem outras dúvidas ou se você quiser também compartilhar sobre o seu desenvolvimento comigo. Vou ficar muito feliz em saber o que você está fazendo por aí também. Nosso vídeo de hoje ele é patrocinado pela Celos. A Celos é uma ferramenta que usa inteligência artificial para gerar esquemáticos eletrônicos. Uma ferramenta que eu tenho usado muito aqui nos meus desenvolvimentos, principalmente porque usando a Celos eu consigo encontrar boas sugestões de desenvolvimento e no final eu também consigo extrair uma documentação, eu consigo extrair a Boom List, os arquivos de desenvolvimento, uma documentação por escrita do meu projeto, o que me ajuda muito a documentar e até levar o meu projeto para as próximas fases de fabricação. Se você quiser conhecer essa ferramenta gratuita, eu tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo para você testar por aí nos seus desenvolvimentos também. Vou começar o vídeo falando sobre dev boards. Acredito que esse seja o ponto mais óbvio. Muito provavelmente você já tem em mente de que não é muito adequado você levar uma dev board para um desenvolvimento final, para um produto realmente, mas eu quero ressaltar aqui alguns pontos importantes para você ter em mente do porquê não fazer isso. Tem alguns aspectos que acabam sendo bem óbvios, como a parte de segurança. Imagina que você desenvolveu todo um produto e agora ele está no mercado e qualquer pessoa que consiga abrir o seu produto pode espetar um USB ali e acabar colocando um firmware malicioso no seu desenvolvimento, conseguindo, por exemplo, imitar o funcionamento do que você tem e acabar roubando alguns dados dos usuários ou até propositalmente criando mau funcionamento no seu projeto. Mas o maior problema que eu vejo nessa abordagem de utilização da protoboard é um problema de custo mesmo, que ele acaba não sendo muito óbvio no início do desenvolvimento. É muito comum a gente ver algumas pessoas levando dev boards para produtos finais porque acabam alegando de que é muito mais barato você comprar aí algumas dezenas de dev boards e acabar colocando seu produto no mercado logo. E realmente, no início do desenvolvimento vai ser muito mais atrativo você comprar essas dev boards, fazer alguma gambiarra ali, plugar em algum módulo, alguma coisa que você desenvolveu, soldar os fios jumpers ali e acabar botando essas dezenas aí de desenvolvimentos no mercado. Mas conforme vai passando o tempo e você vai deixando de produzir apenas algumas dezenas e sim algumas centenas, imagina o custo de comprar centenas de dev boards e principalmente o custo comparado com você produzir o seu hardware embarcado. Centenas de unidades aí do seu hardware embarcado vai ser muito mais barato a unidade do que algumas dezenas desse hardware embarcado. Então, conforme vai passando o tempo e conforme esse produto vai criando aderência no mercado, não é mais vantajoso utilizar a dev board. Você vai ter que fazer aí um retrabalho de desenvolvimento para conseguir adequar a sua eletrônica. Além disso, o custo está muito
muito envolvido também na parte de montagem. Quando você está utilizando uma dev board, muito provavelmente você tem ali naquela mesma plaquinha vários recursos que você não utiliza de fato no seu projeto e tem vários recursos que você precisa adicionar que não estão ali naquela PCB. Então você vai precisar soldar módulos externos, você vai precisar talvez colocar algum shield que traga ali a funcionalidade do que você precisa e de repente o seu projeto ele já tem vários elementos de montagem que você conseguiria resolver em um hardware embarcado que vem tudo montado de uma vez só. A gente acaba vendo sim produtos finais usando dev boards, não é a maneira mais adequada, mas muitas vezes em startups e às vezes para você testar uma ideia, validar a aderência de uma ideia no mercado, talvez essa seja uma abordagem que possa passar pela fase inicial aí do seu desenvolvimento, mas não vai ser adequado você manter isso por muito tempo, principalmente se o seu projeto der certo, se o seu produto de fato tem aderência no mercado. Esse aqui é o meu projeto mais recente que eu compartilhei e desenvolvi com vocês, inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre o processo de desenvolvimento desse projeto aqui. Esse aqui é o Julia Pi, é uma dev board da Julia Labs, mas o processo de desenvolver uma dev board é muito parecido com desenvolver um hardware embarcado. Aqui eu tive que selecionar os componentes que eu ia utilizar, escolher esses componentes, mas eu comecei o desenvolvimento aqui da minha board com muita coisa já pré-organizada, pré-pronta aqui. Eu vim com os esquemáticos já todos montados, o que eu fiz foi fazer uma revisão desses esquemáticos e trazer todos eles para a mesma folha. Esses esquemáticos aqui, eles foram já feitos lá pelas Celos, então eu comecei o meu projeto lá na arquitetura, depois eu gerei os esquemáticos, selecionei eles, passei para cá, gerei os arquivos de desenvolvimento, então aqui eu não precisei montar isso aqui do zero, muita coisa foi montada pelas Celos, mas eu fiz a minha revisão e a minha organização, tem tudo documentado no vídeo anterior, então se você quiser saber mais sobre esse projeto, você pode ver como que eu fiz. E depois, quando eu trouxe esses componentes aqui para a placa, eu percebi que eu precisava mudar o encapsulamento dos componentes eletrônicos, então a minha construção da Boomlist, ela vai precisar ser baseada no produto final, no que tá aqui. Então todos esses componentes eletrônicos precisam ser 100% documentados para que eu possa comprar esses componentes, ou melhor, vamos supor que esse projeto aqui vai dar muito certo, que eu não vou mais precisar ficar fazendo aqui na minha bancada, né, montando à mão, soldando à mão. Se eu for mandar para a fábrica, eu preciso mandar a documentação de como montar. E essa documentação, com todos os componentes eletrônicos, a posição desses componentes, é a minha Boomlist. Aqui na Celos, você já vai conseguir ver um bom exemplo de Boomlist. Se você pegar qualquer projeto, pode ser um dos projetos compartilhados e seguir ali o passo a passo para chegar na parte de gerar os arquivos, você vai conseguir gerar uma Boomlist para você já ter uma boa ideia de como que uma Boomlist funciona. Quais são as informações mais importantes de uma Boomlist? Quem é o fabricante? O part number, que é o exato número, né, a numeração exata, o código ali daquele componente exato que precisa ser comprado e aonde esse componente eletrônico vai ser posicionado na sua PCB. Você pode adicionar informações a mais para ajudar, às vezes, o pessoal de compras a encontrar esse componente ou até conseguir encontrar um similar caso precise. Mas sem fabricante, sem part number e sem descrição desse componente, não tem o que fazer, né? E muitas vezes a gente só tem a descrição do componente. A descrição é resistor de 1 kΩ. Isso não vai adiantar de nada se você vai fabricar, de fato, esse projeto em fábrica. Eu acabei mencionando bastante a parte de montagem agora, nesse último tópico, falando sobre DevBoard. Então eu quero aprofundar um pouquinho mais essa parte de montagem, porque isso é um grande diferencial de um projeto amador, de um projeto que está começando, de um projeto que você vai entregar para o seu TCC, por exemplo, de um projeto que vai, de fato, um dia virar um produto. Pensar sobre a montagem desse produto é muito importante. E é uma coisa que a gente não tem o costume de fazer e também não é ensinado a fazer, principalmente quando a gente está na graduação. Porque quando a gente está desenvolvendo um projeto para entrega ali de um trabalho, ou quando a gente quer tirar uma ideia da cabeça ali, tá tentando desenvolver uma coisa para si, o maior intuito de quem está desenvolvendo é fazer aquilo funcionar. Então, eu sei que por aí também é assim, porque por aqui na minha bancada é assim também. A gente vai pegando os itens que tem disponível, os componentes que tem disponível, fazendo as gambiarras necessárias para conseguir validar a ideia, para conseguir fazer aquilo funcionar. E se tiver uma montoeira de fio ali, um monte de módulo que talvez não seja tão compatível assim, componentes de todo tipo de encapsulamento possível, tudo bem, porque nesse momento a gente quer fazer funcionar, a gente não quer pensar, tipo, a gente quer validar essa ideia, quer ver o negócio funcionando de fato, né? Mas quando a gente está desenvolvendo para produzir,
a história é diferente, porque a gente precisa pensar sobre como que aquilo que eu acabei de desenvolver vai ser montado na sua segunda unidade, na sua terceira unidade, em 10 unidades, em 100 unidades. O custo de montagem, ele é muito importante. Você pensar não só sobre como o negócio vai entrar dentro de uma caixa, mas em aspectos bem pontuais, aspectos da seleção dos componentes, a posição desses componentes, o que tá perto do que. Eu já cometi bastante esse erro recentemente. Eu cometi um erro no projeto do gatinho. Esse projeto foi do Halloween do ano passado e eu já comentei sobre esse erro com vocês. Deixa eu pegar a PCB aqui. Esse daqui é um projeto que eu já sabia que eu soldaria ele à mão e eu acabei posicionando aqui, ó, um componente eletrônico muito próximo do pad de bateria, né? Esse capacitor aqui, na hora de fazer a solda dele, acaba dificultando a solda do pad de bateria, porque fica muito perto. Então, esse tipo de coisa aqui acaba atrapalhando o processo de montagem, acaba demandando mais tempo, mais cuidado, existem possibilidades de erros acontecendo ali no processo por estar muito próximo aqui do encapsulamento do componente do capacitor acaba queimando, ou do pad da bateria não ficar tão bem soldado, tão bem reforçado quanto precisa. Então, são aspectos que a gente precisa se preocupar porque a montagem é custo em um projeto também. Outra experiência que foi bem desastrosa, essa na verdade me gerou até prejuízo, foi no processo de fabricação do meu primeiro painel. Eu tinha um painel onde eu tinha várias PCBs e uma das PCBs tinha um conector USB e ele vinha para fora. Eu não deixei o espaçamento no painel suficiente para conseguir fazer a montagem na fábrica desse USB. Então, quando a fábrica montou, o USB não encaixou perfeitamente e depois gerou um segundo processo de desmontar o USB que não conseguiu ser montado por conta do espaçamento do painel e muito tempo, né? Então esse produto chegou, a gente teve que verificar esse erro, teve que depois voltar, mandar consertar e tudo isso gerou custos e não só custo financeiro, mas também atraso na entrega do projeto. E acaba que esse tipo de coisa pode acontecer, vai acontecer principalmente nos seus primeiros desenvolvimentos, mas com o tempo você vai pegando e observando aí essas questões e tentando melhorar cada vez mais o seu desenvolvimento. Então posicionar bem os seus componentes, pensar sobre o layout da placa, às vezes fazer uma leitura cuidadosa no datasheet vai te ajudar a posicionar bem esses componentes eletrônicos. O último assunto, ele é o mais complicado, ele é o mais polêmico. É o assunto que eu venho pedindo para vocês terem cuidado exatamente com esse ponto. Já fazem o quê? 5 anos mais, desde que eu saí da faculdade, quando eu comecei a desenvolver os meus primeiros projetos, eu compartilho sobre essa dificuldade, sobre esse erro que acontece, sobre essa presença dessa dificuldade específica. E exatamente esse assunto do último tópico, ele foi motivo de puxão de orelha essa semana em live aqui na comunidade, que é Boom List, seleção de componentes eletrônicos. O cuidado que você tem que ter com a seleção desses componentes quando você está desenvolvendo um projeto profissional, um projeto que você vai comercializar, um projeto que vai entrar no mercado, ele é absurdo. Na minha opinião, na minha vivência, e é uma percepção minha, da Júlia, tá? A má seleção de componentes eletrônicos é o que mais faz projetos eletrônicos não irem para frente. Porque você acaba, por não conhecer, por não compreender, ou por não fazer uma boa seleção, por não cuidar disso, selecionando componentes que você não consegue comprar, selecionando componentes de fornecedores difíceis de importar, colocando componentes eletrônicos muito caros, sendo que você poderia colocar um similar, que você não identificou ali na sua eletrônica, que você poderia, por exemplo, baratear muito o custo do seu projeto. Coisa de mais de 50% da sua lista de componentes eletrônicos pode ser melhorada com uma boa seleção de componentes. E eu fiz isso ao vivo com vocês. Eu mostrei, gente, listas de compras que estavam beirando aí 100, 150 dólares, eu transformei numa lista de 20 dólares para menos, né? Então, assim, essa seleção precisa ser muito cuidadosa, porque se você chega num estágio final, que você já tem uma ideia boa, você tinha um protótipo bom, e daí você vê que você não vai conseguir comprar os componentes, ou que o custo de componentes é tão alto que não justifica o valor do seu produto no mercado, você acaba morrendo com um projeto que poderia funcionar, que poderia estar aí. Mas você não fez uma boa seleção de componentes eletrônicos. Por isso, vou te mostrar aqui algumas dicas, vou te dar uma ajuda e vou já te explicar o que é a Boom List, que é a lista que você precisa tomar todo o cuidado para montar e que você vai demorar muito tempo, você vai demorar muito da sua atenção fazendo ela, você vai dedicar muito carinho, muito amor à sua Boom List a partir de agora, tá? Vem cá que eu vou te mostrar um pouquinho mais, alguns detalhes da Boom List e como você consegue já ter uma Boom List aí pré-organizada para começar seus trabalhos. Vou deixar essa dica e entra aqui
aqui nas células, vai estar aqui na descrição do vídeo. Pega um projeto, um desses projetos aqui compartilhados, pega um de seu interesse, vai seguindo os passos e gera a Boomlist para você ver a carinha da Boomlist, para você conseguir conhecer isso aqui, ó, informações sobre esses componentes eletrônicos e a forma com que ela está descrita aqui, para você começar a entender como documentar bem um projeto. Quero ressaltar também que você precisa tomar cuidado, porque se você depois gerar os arquivos de desenvolvimento, que você consegue gerar aqui nas células também, e assim como eu, você acabar mudando algum componente, adicionando, removendo, mudando encapsulamento, você baixa aqui o Excel que a Celos vai te fornecer e modifica o componente eletrônico modificado, tá? Você precisa fazer essa atualização manual, a não ser que você tenha modificado aqui dentro das Celos, escolhido outro cubo, né, de desenvolvimento aqui. Então, se você vir aqui nos cubos e trocar a sugestão direto aqui, gerar novamente, você vai ter os arquivos atualizados. Mas se você gerar na fase de projeto, você tem que mudar isso manualmente, mas aqui nas células você consegue pegar o Excel ali editável para fazer a sua Boomlist. Espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Se eu conseguir te ajudar com alguma dica específica, deixa para mim aqui nos comentários o que você não sabia. E se tem algum outro assunto que você gostaria de comentar para contribuir com a nossa comunidade, deixa para mim aqui nos comentários também. Você pode participar da nossa comunidade no Discord, me seguir aqui nesse canal, me seguir no Instagram e fazer parte da comunidade Julia Labs. Eu te vejo em um próximo vídeo e tchau!